Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu estou com a Bíblia Sagrada aqui e este é mais um vídeo do canal Galardoar, o ensino de presente para você. Hoje nós vamos falar, ainda relacionados à escatologia, nós falaremos sobre Mateus 24, versículo de número 14. Será que é necessário para Jesus arrebatar a igreja que todas as pessoas tenham ouvido falar de Jesus? Em outras palavras, é necessário que todo o evangelismo ou a evangelização seja mundial, no sentido de todos os habitantes, para que Jesus possa arrebatar a igreja? É isso que nós vamos ver neste vídeo. Meu nome é Alan Calixto e você é muito bem-vindo neste canal, para a glória de Deus. Então vamos lá, texto de Mateus capítulo 24, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Primeiro de tudo, nós precisamos compreender, que o plano de compreensão e entendimento interpretativo da Bíblia Sagrada passa por um crivo técnico. Este crivo está dentro do estudo teológico, uma das matérias chamada hermenêutica bíblica, isto é, a interpretação do texto na sua profundidade. Tanto a hermenêutica quanto a exegese, ela fala justamente sobre isso. Alguns pontos importantes da hermenêutica servirão como base para nós entendermos as Sagradas Escrituras. E é claro também, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que nós estamos aqui para poder falar com você algo que é muito atual, mas um alerta para a igreja de Jesus, um alerta para a igreja de Cristo, ok? De que Jesus de fato está às portas. Jesus está voltando, está muito mais próximo do que qualquer outro tempo da história da igreja. Então é esse motivo pelo qual eu vim aqui fazer este vídeo, e eu achei muito importante fazer este vídeo para você compreender um pouco mais. A hermenêutica, portanto, ela está relacionada a 4 pilares principais. Você precisa ter o texto, você precisa ter um contexto, você precisa ter uma referência e você precisa ter uma inferência. Então, o texto que eu quero trabalhar. O texto que eu quero trabalhar é justamente esse que eu falei com vocês. Mateus capítulo 24, versículo de número 14. Ok? Então, o texto de Mateus 24, ele possui um contexto. Dentro deste contexto, nós precisamos identificar que há um contexto imediato e há um contexto remoto. O contexto imediato são aqueles versículos antes e depois do versículo em questão que eu quero trabalhar. O contexto remoto, ele pode ser 5 capítulos antes, 5 capítulos depois do texto que eu quero trabalhar. Ele pode ser um livro inteiro, ele pode ser 5 livros inteiros, ou ele pode ser a Bíblia toda, para eu compreender o desfecho e a explicação daquele determinado versículo. Então aqui há algumas implicações teológicas para nós entendermos o que de fato Jesus estava querendo dizer no sermão profético ou no sermão escatológico. Primeira coisa, existem vários estudiosos que vão pressupor outras subdivisões para este capítulo. Nós entendemos, nós respeitamos, não necessariamente concordamos com ela, mas respeitamos, obviamente, teologicamente, os seus posicionamentos. Só que o nosso posicionamento aqui está relacionado diretamente a que Mateus 24, sermão profético, está subdividido em 3 partes. Assim também fala Ciro Sanches Zibord, no seu livro Erros Escatológicos,
que pregadores devem evitar. Ele vai trazer à nossa memória aquilo que já está escrito no texto de Mateus 24, versículo 3, que é justamente a pergunta que os discípulos vão fazer para Jesus. Então a pergunta, ela é tripartida. Isto implica dizer que há 3 perguntas ou 3 partes na pergunta que os discípulos fazem para Jesus. Então quais são? Jesus vai olhar a estrutura do templo, os discípulos também verão, né, a estrutura do templo, e Jesus, portanto, vai dizer: não vejo tudo isso, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus vai ser interrogado pelos discípulos no versículo 3, e os discípulos vão perguntar: dize-nos quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, baseado nisso, Jesus vai responder as 3 perguntas. Jesus vai falar de uma só vez. A gente sabe muito bem aqui também, né, nós não somos ignorantes neste ponto, né? O texto bíblico, ele não tinha capítulos nem versículos. Isso foi uma criação do século XV e do século XVI. Né? Ele não havia capítulos nem versículos. Século XIII e século XVI foram colocados os capítulos e versículos posteriormente, a fim de melhorar o didatismo da Bíblia. É apenas isso. E nós também compreendemos que há trechos na Bíblia que, por causa desta separação, houve até uma dificuldade de interpretação, que às vezes separou-se textos que na realidade deveriam ser entendidos juntos, né? Juntos, e aí acabou se separando e parece que corta, né? Mas nós entendemos, portanto, que esse texto de Mateus 24, ele é um texto do sermão profético de Jesus, em que Jesus responde às 3 perguntas pelos quais ele foi interrogado pelos discípulos. Então a primeira pergunta a primeira resposta de Jesus vai do versículo 1 ao versículo 14. A segunda pergunta de Jesus responde, vai do versículo 15 ao versículo 28. E a terceira pergunta vai do 29 ao 35. E depois do 36, passando para o capítulo 25, né? Passando para o capítulo 25, até aí até o versículo de número 30, né? Até o versículo de número 30 já são visões que nós entendemos ser um alerta de vigilância, né? A respeito dos crentes que estarão quanto do arrebatamento, e os crentes que passarão as pessoas que passarão pela grande tribulação, que não aceitaram a Jesus ou viveram uma vida promíscua, mesmo estando na igreja, viveram uma vida à la aventure. Tá? Então, nós vamos observar a seguinte questão. Esse é o primeiro ponto. Nós entendemos que ali há uma resposta tripartida do próprio Jesus para a pergunta tripartida dos discípulos. Então, se eu entendo que do 1 ao 14 está relacionado aos eventos que antecederão ao rapto da igreja, né, a vinda de Cristo, ou seja, porque Jesus está relatando que no final dos tempos viria rumores de guerra, filho contra pai, pai matando filho, e o amor, inclusive, se arrefecendo. Por causa disso, o amor arrefecerá. E o versículo 8 vai dizer, mas estas são o princípio das dores. Então há outros intérpretes que acreditam que Jesus respondeu apenas uma pergunta, né? Falando inclusive do desfecho da grande tribulação, do trato de Israel, uma vez que ele inicia falando sobre a destruição do templo no ano 70, o que ocorreu no ano 70. Né? Vede tudo isso, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, na realidade, o que aconteceu no ano 70 foi apenas uma parte. E o que aconteceu no ano 70 está relacionado diretamente ao período eclesiástico.
Não há dificuldade para entender isso. Jesus não voltou naquele ano 70. Não aconteceu absolutamente mais nada no ano 70 para que desse indício de que Jesus voltaria para Israel. Porque a segunda vinda é para Israel. O arrebatamento é para a igreja. Jesus virá uma segunda vez? Virá. E nós acreditamos que em duas fases, mas em duas fases nesse sentido, que Jesus vem na primeira fase da sua segunda vinda, vem nas nuvens, né? E leva a igreja para si. Agora, a vinda mesmo de Jesus é quando ele pisa no Monte das Oliveiras, descrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, e Zacarias, capítulo 14. Então nós não desassociamos disso. Só que o ano 70 é a era da igreja. É isso que muitos intérpretes não entendem. O ano 70 já faz parte da era da igreja. E Jesus disse, mas isso tudo é o princípio das dores. E se eu entendo a Bíblia Sagrada como um período dispensacional, né? Ou seja, com uma interpretação dispensacionalista, eu vou entender também que esse período de tempo que abarca desde a ascensão de Jesus até aos dias de hoje, nós estamos no período chamado período eclesiástico, que nada mais é do que um parêntese que foi aberto. E esse parêntese vai fechar para Deus poder arrebatar essa igreja, e aqui o parêntese da igreja fecha, e o trato de Deus com Israel é retomado. Aí é onde nós vamos chegar nas profecias de Daniel, capítulo 9, versículos 24 ao 27. Deu para entender? Mas enquanto nós estamos aqui, o versículo 14 vai dizer o seguinte: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Então, que fim seria esse? Porque que fim seria esse se ele dá continuidade a uma série de situações nos versículos 15 até o capítulo de número 25 em diante? Que fim é esse? É o fim de uma era, é o fim de um período. Ele está falando para discípulos que são judeus, mas os judeus estariam fazendo parte agora da igreja. Inauguraria a igreja, é uma instituição que foi estabelecida pelo próprio Jesus em Mateus 16, 18. Ok? Então faz parte, nós precisamos compreender isso. Então Mateus 24, 14 está dizendo, este evangelho do reino. Este é um outro ponto aqui que daria pano para manga para a gente ficar aqui. Existem teólogos que falam que o evangelho do reino só vai ser pregado na grande tribulação, e o que é o evangelho que está sendo pregado hoje é o evangelho da graça. Aí sim eu não vejo nenhuma diferenciação, nenhuma divisão ou subdivisão de evangelhos. Só há um evangelho, o evangelho do reino. Só há um evangelho em que Jesus veio pregando. É chegado o reino. É chegado o reino. É chegado o reino. Para quem acredita que o evangelho do reino é diferente do evangelho da graça, tem que tomar esse cuidado, porque se acredita que o evangelho do reino é diferente do evangelho da graça, existe o evangelho da graça, tem que tomar um cuidado, porque pode estar pregando até mesmo contra o que ele entende. Porque o evangelho do reino só vai ser pregado na grande tribulação. Então, se eu entendo que o evangelho do reino, para esses teólogos, será pregado apenas na grande tribulação, e a grande tribulação é um trato de Israel, de Deus com Israel, com os judeus e não com a igreja, então eu entendo, segundo essa interpretação de que há dois evangelhos aí, né? Evangelho do reino e evangelho da graça, então logo esses teólogos acreditam piamente que existem dois evangelhos, só que há um evangelho só, e que esse outro evangelho vai ser pregado só para Israel na grande tribulação. Só que Jesus, enquanto terra, disse, já é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. Então o evangelho que foi pregado por Jesus é um só, é o evangelho do reino. O que foi pregado por João o Batista antes de Jesus é o reino. O que foi pregado pelos discípulos depois da ascensão de Jesus é o evangelho do reino.
Não tem outro evangelho. Paulo vai falar isso, inclusive, não punha outro fundamento. O evangelho é do reino de Deus, que o evangelho é boa nova. A boa nova é a vinda de Jesus. E o fundamento desse evangelho é o próprio Cristo. Então não há evangelho, pregação de evangelho de reino e pregação de evangelho de graça. Eu não vejo isso nas linhas bíblicas. Então o que a igreja hoje prega? O evangelho do reino. O que a igreja hoje prega é o evangelho do reino. Ok? Então, quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo, perfeito, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Agora é necessário que o evangelho seja alcançado, todas as pessoas sejam alcançadas para Jesus arrebatar a igreja. É aqui que mora o cerne. Porque se for assim, primeiro nós vamos olhar para a palavra mundo nesse texto, a palavra mundo, usando aqui a exegese, né, que vai na origem das palavras. A palavra mundo, ela é tanto vista no dicionário Strong's e no dicionário que está atrás da Bíblia, palavras-chave hebraico e grego, que é mesmo o dicionário Strong's, né, também, que ela usufrui do dicionário Strong's. Está no dicionário Strong's, esse mundo aqui é a terra, o mundo habitado, terra. É um particípio, particípio, ok? É supostamente passivo. Terra, mundo, globo terrestre. Quem fala isso não é só essa Bíblia, palavra-chave, nem o dicionário Strong's. Quem fala isso também é o Esdras Costa Bento, mestre em teologia. Inclusive acabou de lançar um livro aí, Teologia e Reflexões em Paul Ricoeur. Ele vai dizer que essa palavra é oikoumene. Oikoumene é a terra como globo terrestre. Então é a terra habitada, é todo o globo terrestre. Em outras palavras, são os países. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, ou seja, em todos os países, em testemunho a todas as gentes. Gentes aqui podem representar também os gentios. Em testemunho aos gentios, ou então às pessoas. E então virá o fim. O que a Bíblia está dizendo aqui? Cuidado! O arrebatamento está mais próximo do que nós imaginamos, porque o que a Bíblia está falando não é que todas as pessoas necessariamente ouvirão falar do Evangelho do Reino, mas que todo o mundo ouvirá. Vai ter pessoas que dentro de um país que já foi evangelizado, não chegou a alcançar todas as pessoas daquele país. Inclusive nós temos isso na janela 1040, na janela 414. Na janela 1040 existe, por exemplo, percentuais de 1% de crentes, de evangélicos, de cristãos em Cristo dentro daquele país. Mas o país já recebeu a mensagem do Evangelho do Reino. Então, catalogado pela Organização das Nações Unidas, existem 197 países catalogados. 197. Eu tenho a notícia da CEMIPA, do Portas Abertas. Nós praticamente estamos em todos os países do mundo. O Evangelho já alcançou os países do mundo, tirando grupos étnicos, né, tribos indígenas, que ainda precisam ser alcançados. Os países em si já foram evangelizados. O que a Bíblia escrito está é justamente isso. O Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, ou seja, em todos os países. Está dando para entender isso? Em todos os países. Agora, um testemunho a todas as gentes. Ou seja, não vai poder dizer que o Evangelho não chegou no seu país. Não necessariamente a todas as pessoas ouvirão ouvir falar de Jesus. Como é que elas serão, inclusive, julgadas? Pela consciência. Pela consciência. Paulo vai falar isso em Romanos.
Porque a ideia de moral, de norma, de doutrina, está implícito no ser humano. Isso faz parte, é inato do ser humano. Deus facultou o homem para saber o que é certo, o que é errado, o que é falso, o que é verdadeiro, o que é bom ou o que é ruim. Então, pela consciência deles, eles serão julgados. Ou você não acredita que o Hamas, matando crianças, à torta e à direita como eles estão, eles não sabem o que estão fazendo, mesmo estando dentro de uma organização terrorista, eles sabem, no fundo, no âmago da alma deles, eles sabem que é errado o que eles estão fazendo. Eles serão julgados pelas suas consciências. Pelas suas consciências. Deus julgará pelas suas obras, pelas suas consciências. Se ele foi uma pessoa boa, de caráter bom, estou falando para quem nunca ouviu falar do Evangelho, tá? Para quem nunca ouviu falar. Porque para quem ouviu, ele vai aprendendo as boas novas a partir da palavra de Deus escrita e a partir do próprio Espírito Santo. Mas isso não é uma regra geral. Jesus arrebata a igreja, não necessariamente precisa que todas as pessoas tenham ouvido falar do Evangelho, mas que todo o mundo tenha sido evangelizado. Deu para entender isso? Até porque, se isso fosse verdade, a própria ONU, a própria agência de notícias vinculada à ONU, diz que nascem por dia cerca de 220 mil pessoas nascem. Eu vou desconsiderar as mortandades. Eu só vou considerar aqui, a efeito de entendimento seu, a questão da natalidade. Então, nascem, segundo essa agência de notícias vinculada à ONU, 220 mil pessoas por dia. Vamos levar em consideração que essas pessoas, crianças recém-nascidas, amanhã chegarão numa idade em que tomarão decisões, inclusive a de aceitar a Jesus ou não. Ou talvez essas crianças, elas nunca tenham ouvido falar, elas nunca ouvirão falar de Jesus, mas essas crianças crescerão. Você imagina se a interpretação desse texto de Mateus 24 fosse isso mesmo? Todos os dias nascem 220 mil pessoas. Se o Evangelho do Reino tivesse que ser pregado a todas as pessoas para Jesus arrebatar a igreja, você concorda comigo que Jesus nunca voltaria? Porque todos os dias teriam 220 mil novas pessoas para aguardarem a sua consciência plena para serem evangelizados. E enquanto essas crianças são aguardadas a crescerem e serem evangelizados, outras crianças todos os dias estão nascendo. Então Jesus, e seria uma utopia, Jesus nunca voltaria para arrebatar a igreja. Então isso cai por terra, está fora de hermenêutica e exegese bíblica. O que Deus está dizendo é: cuidado, vigiem, orem, busquem, fique alerta, porque o soar da trombeta de Deus está mais próximo agora do que qualquer outro tempo da história da igreja. A qualquer momento, Jesus pode nos arrancar desta terra para ter o seu trato com Israel. A qualquer momento. Então, fica com esta palavra. Não necessariamente Jesus precise que o evangelho dele chegue a todas as pessoas. Ele precisava que o evangelho chegasse a todos os países. E os países catalogados, 197, já estão evangelizados. Inclusive a Coreia do Norte, o país mais fechado para o evangelho, está evangelizado. Então não há mais o que aguardar. Eu costumo dizer que Jesus só não arrebata a igreja porque, por misericórdia de 3 classes de pessoas. A primeira classe são os ímpios. Ele quer o máximo de pessoas com ele, que nunca ouviram falar de Jesus. Ele os ama. A segunda classe são os crentes mornos dentro da igreja. E a terceira são os afastados e desviados do caminho do Senhor. Mas que neste momento você possa entender que Jesus está mais próximo agora
do que qualquer outro período da história da igreja. Deus em Cristo abençoe sua vida. Este foi mais um vídeo para o canal Galardoar, o ensino de presente para você possa ter contribuído para o seu crescimento cognitivo. E se eu contribuir, nos ajude aí deixando aquele joinha, compartilhando, curtindo, comentando e também se inscrevendo no canal para haver relevância nesta indústria cibernética e que possa chegar esse vídeo a maior número de pessoas. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.